Irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando aqui a nossa transmissão ao vivo da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos transmitir a lição de número 4. Daqui a alguns minutos nós estaremos iniciando o nosso comentário. Nós pretendemos, irmãos, começar o comentário desta manhã um pouco antes, né? Sempre estávamos iniciando às 9h30, porém hoje a nossa igreja estará realizando ali às 10 horas da manhã escola bíblica dominical para as crianças. E então eu quero terminar no máximo às 10 horas para que não tenhamos nenhum prejuízo dos irmãos acessarem lá o site da AD Belém Bauru, né, a fanpage aqui no Facebook, também poder ali participar dessa escola. Então, vamos começar aí por volta de 9h25, mais ou menos, e já deixaremos agendados para a próxima nós iniciarmos aí às 9h20 mesmo, né? E assim, se estender um pouquinho, a gente termina dentro das 10, mas no máximo vamos buscar aí terminar nas 9h50 na próxima semana. Hoje a gente começa às 9h25 e vamos até o mais tardar aí às 10 horas para não atrapalhar os irmãos de também fazer o acompanhamento ali da Escola Bíblica Dominical com o público infantil no site da nossa igreja, né? Estará sendo transmitido ali tanto pelo site, bem como pela fanpage ali do Facebook, e os irmãos fiquem convidados a participar. Lembrando aos irmãos que a nossa igreja também está realizando os cultos online durante esse período de pandemia, diariamente das 20 às 21 horas. Você pode sintonizar a nossa igreja tanto pelo site, como dissemos, como pela fanpage aqui do Facebook, e acompanhar os cultos diariamente das 20 às 21 horas. Meus irmãos, eu quero então iniciar, né? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, estamos estudando essa revista, já é a 4ª lição, ou seja, estamos completando um mês que estamos estudando este tema, né? Pai do Senhor também, irmão Claudivan, que Deus o abençoe muito, viu? Estamos estudando, como dissemos, há um mês este tema, né? Já é a 4ª lição, e hoje nós estaremos saindo do primeiro capítulo. É a última lição onde nós estaremos comentando aí o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. A partir de semana que vem, nós já começamos a compartilhar aí o capítulo de número 2, tá? Da nossa lição aqui. Então, fica aí o convite para os irmãos, caso não haja ainda uma definição de retorno, né, às atividades no templo, nós estaremos fazendo essa aula dessa forma aqui, às 9h20 da manhã, tá? O tema que nós temos aqui da lição de hoje é a iluminação espiritual do crente, iluminação espiritual do crente, dia 26 de abril de 2020, a lição de número 4. Eu, então, vejo aqui que o irmão Claudivan está conosco, que Deus abençoe muito, ele e sua família. Irmão Luiz, Deus abençoe muito, irmã Betiane, irmã Deise, que estão aqui, né? Irmã Deise já deu ciência para nós que o som está chegando, as imagens estão chegando aí também. Já temos aí 7 irmãos conectados e nós vamos, como disse, às 9h25 já nesse momento, nós vamos começar a leitura. Nós vamos iniciar a leitura do nosso texto áureo, né? E já com o comentário da nossa lição. Texto áureo, então, está em Éfeso, capítulo 1, versículo de número 17, onde está escrito: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação,
Então, Efésios capítulo 1, versículo de número 17. A verdade prática da nossa lição: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos continuar aqui, então, a verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe é tomada da mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1 e versículos de número 15 ao 23, onde nós temos o seguinte: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força de seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, o poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus irmãos, muito bem. Nós já fizemos então a leitura bíblica em classe, né? E também fizemos aqui a leitura do nosso textuário e verdade prática. O tema, como dissemos, é a iluminação espiritual do crente. É desse tema que trata esta lição. Ela irmãos, um pedaço, né? A parte aí do primeiro capítulo final, que inicia-se no versículo de número 15, vai até o 23 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E quando nós lemos este texto, quando nós fazemos a leitura deste texto, nós encontramos o apóstolo fazendo, primeiro, uma oração ao Senhor nosso Deus. Ele está orando aqui ao Senhor nosso Deus, né? E ele está sendo grato a Deus pela fé dos irmãos daquela igreja, da igreja de Éfeso. Então, ele está sendo grato a Deus pela fé desses irmãos, bem como ele faz uma oração e uma intercessão. E qual é esta oração e intercessão? Ele está orando e intercedendo para que os irmãos de Éfeso pudessem ser iluminados espiritualmente e pudessem estar recebendo no seu espírito a revelação, bem como a sabedoria da parte de Deus para compreender as grandezas das coisas outorgadas, nos doadas pelo nosso Deus em sua graça. Então, é sobre isto que nós vamos tratar. Nós, irmãos, compreendemos que as coisas espirituais, as coisas que nos são dadas pelo nosso Deus, são coisas que nós não conseguimos discernir naturalmente, de forma alguma, mas só conseguimos discerni-las por intermédio da revelação do Espírito Santo. E é por isso, então, que o apóstolo está orando pela igreja, para que a igreja conseguisse compreender as grandezas da herança que eles haviam recebido. O primeiro tópico, ele traz aqui a esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro, nós não fomos, irmãos, introduzidos
a igreja sem nenhum propósito. Até porque o nosso Deus nada faz debalde, nosso Deus nada faz sem propósito ou sem motivo. Nós somos introduzidos na igreja com um propósito. Nós entendemos e aprendemos na lição anterior que nós fomos eleitos em Cristo e predestinados, né, para uma herança incorruptível, predestinados para estar com Cristo por toda a eternidade. Porém, meus amados irmãos, fica claro para nós e evidente que nós, irmãos, temos uma vocação enquanto estamos aqui na terra. Logo, somos chamados igreja. O que é igreja? Igreja é o corpo vivo e místico de Cristo, pelo tempo e pela era no qual o Senhor opera por intermédio de nós. Este é o tema da revista, do que ela trata, né? Sobre a igreja eleita. Nós fazemos parte desta igreja que foi eleita em Cristo, se é que nós estamos verdadeiramente em Cristo. Se estamos, fazemos parte da igreja, somos eleitos. E por esta razão, por razão de sermos a igreja eleita, nós temos um propósito, uma santa vocação. E que vocação é essa? Aprendemos na lição passada que é a vocação de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, de estarmos prestando serviço ao Senhor. Mas também, irmãos, nós temos entendido aqui que esta vocação que nós temos, esta esperança que nós temos, ela se traduz no nosso serviço terrenal, de sermos a igreja, de sermos o corpo de Cristo. E nós compreendemos estas coisas por intermédio do Espírito Santo, sem qual nós não temos condição de entender qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito. Então o apóstolo ele começa agradecendo a Deus pelas bênçãos desta eleição, e ele como que eu posso dizer assim, nomeia, né, em sua oração e ação de graça, ele nomeia ao menos 4 bênçãos que ele é grato a Deus, que são a eleição, a predestinação, a adoção de filhos, pois nós somos feitos filhos de Deus, e também o dom do Espírito, né, que é o que proporciona que nós possamos ter entrada à graça do Senhor, ter a compreensão do Espírito Santo. Então, nós temos isto como os dons, as bênçãos pela qual o apóstolo está agradecendo. E ele está dizendo aqui sobre a esperança de nossa vocação. O que nós temos de esperança em nossa vocação? O pastor Douglas Baptista, que é o comentarista desta revista, ele coloca para nós aqui pelo menos 3, né? Pelo menos 3 esperanças que nós temos. Isso está registrado no subtópico 2 do primeiro tópico aqui. 3 esperanças que nós temos acerca de nossa vocação. A primeira delas, Deus chamou pessoas no passado, né? Deus chama, como chamou no passado, chama nos dias de hoje e continuará chamando enquanto a igreja não for arrebatada. Então nós somos chamados para o serviço e a santificação no presente. Então nós somos chamados para prestar o serviço, prestar o culto ao Senhor, e também nós fomos chamados para a nossa vocação de servi-lo no tempo que se chama hoje. Por isso que está escrito ali na Epístola aos Hebreus: se hoje ouvirdes a voz, e hoje fala-se do presente, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Esta é um dos propósitos pelos quais nós somos chamados, uma das esperanças de nossa vocação. O segundo, aqui, é essa chamada para o serviço e a santificação no momento atual presente. E a terceira esperança, né, o C aqui, a participação gloriosa no futuro. Então, além de nós sermos chamados eleitos, além de nós estarmos servindo a Deus no momento presente, nós temos a esperança de alcançar novos céus e nova terra, de ter uma vida futura, feliz e com Deus
por toda a eternidade. Estas são as esperanças que nós temos. E qual as riquezas que nós encontramos, as riquezas da glória que nós encontramos contida, né, nesta herança que é nos entregue? Ora, irmãos, a palavra herança, ela remete-nos, né, ao fato de nós recebermos alguma coisa, de nós ganharmos alguma coisa. Então, o que nós ganhamos, né? Quais são estas riquezas que nós obtivemos na sua herança? O que Deus nos deu? Ele nos deu, irmãos, as suas maravilhosas bênçãos, né? Como nós já observamos aqui em lições anteriores, que ele nos colocou assentado nas regiões celestiais, com toda a sorte de bênçãos em Cristo. Então, nós recebemos isso de herança, ele nos doou, ele nos deu isto, né? Nós temos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos o perdão. Que coisa maravilhosa é viver sem o peso da culpa e da consciência por receber a herança do perdão de Deus em Cristo, reforçando isto. E também, irmãos, nós temos, mais uma vez, o pastor Douglas coloca aqui a adoção de filhos, né, como uma das riquezas da glória de Deus. Lembrando das palavras do apóstolo João, em sua epístola, nós vamos ouvi-lo dizer assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados seus filhos. E, na verdade, nós o somos. Somos agora, pela adoção do Espírito Santo, né? Esse Espírito que em nós clama, Abba, Pai. E nós somos aqui possibilitados, habilitados a desfrutar de toda sorte de bênçãos espirituais. Porém, irmãos, ainda não está manifestado o que nós havemos de ser. Se você fez a lição de casa, vamos assim dizer, se você fez a leitura bíblica diária, e se não fez, lhe convido a fazer na próxima semana, da próxima lição. Leia estes versículos pela manhã para a sua meditação, mas se você o fez, você vai ver ali uma literatura na carta do mesmo apóstolo à igreja que estava em Corinto. Você vai ver este mesmo apóstolo falando àqueles irmãos acerca do vencer a morte e estar com Cristo por toda a eternidade. Esta esperança que nós temos, possuímos e aguardamos. Na verdade, ele vai dizer também, irmãos, numa das leituras que temos aqui, que por ora, nós vemos como um enigma, nós não temos a completa compreensão das coisas, mas lá no porvir, assim como eu sou conhecido, eu também vou conhecer a Deus. Esta esperança de encontrá-lo face a face é uma bem-aventurada esperança. A esperança de que nós nós conheceremos todas as coisas no Senhor, nosso Deus. E esta esperança é aquilo que nos motiva a permanecermos fiéis em Cristo, aguardando novos céus e nova terra. Bendito seja o nome de nosso Senhor. Então, irmãos, nós ainda não tomamos posse de tudo que o Senhor Deus nos deu de herança, mas tomaremos quando nós entrarmos no céu de glória. E, irmãos, observando os acontecimentos que temos visto nos dias atuais, e por que não dizer, nos últimos dias, minutos, semanas, fica muito evidente para nós que está muito próxima a nossa redenção. Jesus vem e nós precisamos ficar alertas, atentos, aguardando-o, né? Precisamos e não podemos deixar passar esta nossa vocação. O segundo tópico, ele vai mostrar sobre a sobreexcelente grandeza do poder divino. Aqui eu faço uma pausa para convidá-lo a refletir. Qual é o tamanho e a extensão do poder de Deus? Já parou para pensar nisso?
Qual é o tamanho e a extensão do poder de Deus? Eu gosto de uma fala de uma letra de uma canção daquele conjunto Hillsong. Eles têm uma canção que nos diz assim, que ao falar, no falar de Deus, mais de 100 bilhões de galáxias vieram à existência. Você consegue imaginar, irmãos, você consegue imaginar que todo esse universo infinito, insondável, que o homem tenta encaminhar ali, telescópio da mais alta tecnologia, para tentar visualizar as estrelas tão distantes, todo esse universo imprescrutável pelo homem, ele foi criado pela palavra de poder de nosso Deus. Imagina a extensão e a grandeza deste poder. E o nosso Deus, o nosso Senhor, ele está aqui, irmãos, demonstrando esse poder a nós pela ressurreição de seu próprio Filho. Esse poder sobreexcelente. O pastor Douglas Baptista, ele traz aqui para nós o termo grego que é traduzido por esse poder sobreexcelente como hiperbalo, que nada mais é que ele é um adjetivo de extraordinário. Este é o nosso Deus, ou o poder que ele detém, né? Ele traz outro termo grego, que também é o menegetos, traduzido como grandeza, né? Ou um poder que sobrepuja tudo, que ele está acima de qualquer coisa que possamos imaginar, e também traz um termo que é mais conhecido de alguns irmãos, que é o dunamis, né? Que é um poder que ele é traduzido como uma explosão, como uma dinamite, né? E esse poder aqui, ele fala dos seus efeitos miraculosos, dos efeitos miraculosos de Deus. Este poder, então, irmãos, como dissemos aqui, é o poder que está operando na transformação do homem e na continuidade da igreja do Senhor. Este poder está trabalhando, operando. E esse poder e esta força é o mesmo poder que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, este mesmo poder que estava ressuscitando, trazendo o nosso Cristo à vida, é o poder que está dispensado por a igreja, ou pela igreja, ou por intermédio da igreja, agindo na igreja, não somente com milagres que nós todos conhecemos. Todos aqui teriam um exemplo, um testemunho de um milagre operado, seja em seu favor, seja em favor de algum familiar, ou seja em favor da própria igreja, ou seja em favor de alguém que você conhece, né? Nós somos testemunhas dos milagres de Cristo. Todavia, não somente nestes milagres esse poder opera, mas este poder também, ele está operando, ele está trabalhando na transformação do indivíduo, na transformação do ser humano. Irmãos, o que seria de nós outros se o poder de Deus não agisse em nossas vidas? Quantos momentos nós talvez teríamos abandonado tudo, deixado tudo, mas o poder de Deus nos segurou, nos abraçou. Aleluia! Que bom contarmos com a operação deste poder. E é disso que fala o segundo subtópico do tópico 2. Ele vai falar que a força do poder divino, segundo a operação da força de seu poder, o que está registrado na leitura que fizemos, Bíblia aqui em classe, no versículo 19, segundo a operação da força de seu poder. Aqui está 3 vocábulos gregos que são colocados aqui para demonstrar intensificar a compreensão do poder divino, aonde está descrito para nós aqui a operação, que é traduzido de energeia, que tem um significado de eficácia, o que nos remete, o que nos mostra que o poder de Deus, ele é eficaz, ele realiza aquilo para o qual ele é dispensado, né? Ele mostra também aqui um outro termo, né? Que é o kratos, que mostra da sua força ou intensidade.
O poder de Deus, ele é intenso e ele é impossível de ser retido ou de ser resistido. E aqui o termo final aqui, ischus, que indica o poder inerente de Deus, ou seja, o poder, ele faz parte da natureza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é poder, né? Ele é poder, e o poder, ele faz parte da natureza de Deus, ele é inerente à natureza divina, ele emana de sua natureza. E como dissemos aqui, o apóstolo traz 3 exemplos que demonstram a nós, que mostram a nós este poder em operação e a sua grandeza. O primeiro deles, a ressurreição de Cristo. Irmãos, a morte de Jesus, que nós celebramos na ceia do Senhor, é o que nos conquistou o perdão. É isto que nos faz aceitos diante de Deus, o sangue de Cristo. Mas se somente ele tivesse morrido, nós seríamos perdoados, mas nós não teríamos a esperança futura. A sua ressurreição é o que completa a obra, mostrando-nos a sua redenção, ou a redenção que nós temos acesso em Cristo. Então, ele ressurgindo, dá-nos a esperança de uma vida nova em Cristo já neste momento e a esperança no porvir. Sua ascensão, ou seja, ele não só ressuscitou, mas ele foi recebido nos céus. E recebido nos céus de glória, este nosso Senhor, este nosso Jesus, recebido aos céus, foi colocado à destra de Deus, e todas as coisas foram colocadas sob seus pés, que é o terceiro exemplo aqui trazido pelo pastor Douglas sobre o poder de Deus. Ou seja, ele ressuscitou a Cristo, ele elevou a Cristo para as alturas e ele colocou Cristo assentado à destra dele próprio, né? De seu poder como Senhor de todas as coisas, subjugando todas as coisas. A ele glória para todo o sempre. E nós, então, caminhando aqui para o término, né, no seu terceiro tópico, nós vamos encontrar aqui Cristo, nosso exemplo de exaltação. Vamos ver, olha, o que nós temos aqui para extrair desse último tópico. Cristo, a primícia dos que dormem. Cristo, a primícia dos que dormem, compartilha, nos fala que ele foi ressuscitado dos mortos para ser para nós o exemplo, para mostrar ou demonstrar para nós que nós também não permaneceremos na morte. E aqui eu vou ler literalmente uma das frases que é colocada aqui pelo pastor Douglas Baptista. Os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Que esperança maravilhosa nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, e nós a temos por conta de que Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, e estas coisas nós compreendemos pela revelação do Espírito Santo. Nós vamos caminhando aqui e vendo que esse Cristo ele foi elevado, colocado à direita do Pai nos céus, né? Sobre toda potestade, sobre todo principado, acima de todo poder, acima de todo domínio. Isto aqui era uma expressão muito comum para os judeus, pois os judeus, eles nomeavam, né, os principados, os poder e domínio, potestade, como forças angelicais que estavam nas regiões celestiais. Aqui, o apóstolo está enfatizando que o nosso Cristo, ele foi elevado acima de todas as forças espirituais que possam haver, pois ele é nosso Senhor, e ele é Senhor para a glória de Deus, o Pai. Esse nosso Cristo, que reforço, né, e lembro aos irmãos que naturalmente sabem que ele é um com o Pai, ele é um com Deus, sendo uma das pessoas da Trindade e sendo nosso Deus, trino
e único, né? Nosso Deus trino e único. Este é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, né? E este exemplo que nos é trazido, por que o pastor Douglas Baptista coloca esse tópico como nosso exemplo de exaltação? É porque esta exaltação dada a Cristo, ela nos assegura que nós também seremos exaltados pela destra do nosso Deus e estaremos com Ele por toda a eternidade. É uma exaltação diferente de algumas canções que nós temos no meio evangélico que tentam colocar aí uma exaltação entre pessoas para se destacar. Nada a ver tem com isso. Nada a ver tem com isso. É uma exaltação eterna, uma exaltação espiritual, uma exaltação além da compreensão humana que nós recebemos de revelação pela grandeza do poder de Deus e pelo Espírito Santo, que é o dom que nós já compartilhamos aqui, que é o dom que foi nos doado. É por isso que o tema desta lição, ele fala exatamente isso, a iluminação espiritual do crente. O crente só pode ser iluminado para estas coisas se ele estiver imerso no Espírito, se o Espírito Santo estiver trabalhando e atuando nele. Irmãos, percebam que há pessoas que frequentam os templos, há pessoas que fazem até parte de alguns conjuntos na igreja, há pessoas que podem até mesmo galgar posições de liderança dentro da igreja local, mas que não foram iluminadas para compreender as coisas espirituais. E às vezes eles só compreendem as coisas naturais. E eles só vivenciam as coisas naturais. É por isso que o apóstolo Paulo aqui estava orando e dizendo assim: a minha oração, a minha intercessão é para que o nosso Deus, ele conceda no vosso espírito a revelação, a sabedoria do alto, para que agregue ao teu conhecimento. Aqui, irmãos, fica bem evidente para nós que ele não está fazendo com que nós entendamos que não é importante conhecer ou ter conhecimento. Sim, é importante conhecer, ter conhecimento, aprender, tudo isso é importante, mas nós precisamos agregar a isto o espírito de revelação e de sabedoria que vem da parte do Senhor nosso Deus. Senão, nós tornaremos-nos meramente intelectuais, religiosos intelectuais, sem desfrutar da bênção de Deus, que não é o objetivo e o propósito do nosso Deus. Deixa eu já ler a conclusão, para nós depois fazer alguns agradecimentos aos irmãos que estiveram participando aqui conosco. A conclusão nos traz a seguinte frase aqui, ó. Ou antes da conclusão ainda, eu quero ler a última frase aqui colocada pelo pastor no subtópico 3 e depois a conclusão. O resultado desse triunfo, que é o triunfo de Jesus, né, traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia. Né? Então, isto é, irmãos, o que nós possuímos e temos de esperança. Primeiro, o nosso Cristo, ele é o cabeça da igreja, ele é aquele que comanda, que orienta, que acompanha a igreja. E segundo, que a igreja é a expressão do nosso Senhor Jesus, é o que representa ele nesta terra. Por isso, nem pandemia, nem governo, nada poderá parar o poder da igreja do Senhor Jesus. Não uma igreja humana, não uma igreja terrena, não, mas a igreja mística, o corpo místico de Cristo nessa terra. A conclusão, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstram o excelso valor daquilo que Deus fez por nós e seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glória dos que creem. Aleluia. E assim nós concluímos a lição de número 4, convidando você para estar participando conosco da lição de número 5. Se as atividades no templo não retornar, faremos aqui às 9h20, não às 9h30, para que nós terminemos antes das 10
e haja ali tempo dos irmãos também participar ali da escola dominical infantil, né, ao público infantil, que será realizada ali no site de nossa igreja. Irmãos, eu quero agradecer então aos irmãos que estiveram conosco aqui, já disse a irmã Deise, que conectou logo cedo, esposa do nosso amigo Rubens Escobar, que Deus abençoe, a irmã Betiane também já se conectou aqui, nós já agradecemos, também aqui meu sogro, Maurílio dos Santos, Deus abençoe, o evangelista Marcos Ananias, ali da congregação Bela Vista, que Deus abençoe nosso amado irmão, o irmão Marcos está aqui, paz do Senhor, meu irmão Marcos, estava com saudade do Senhor aqui, hein? Deus abençoe a ti, a tua família. Tá ali ligadinhos ali a irmã Beth, o Aldo, o John, ali sempre essa família que nós temos um carinho muito especial, sempre conectado conosco aqui, que Deus abençoe. A irmã Ordalice, a irmã Suzy Darling da nossa sede, Deus abençoe. Também o irmão Moisés, está sempre conectado aqui conosco, Deus abençoe a ti e família, viu, meu irmão? Deus abençoe muito. Tem alguns outros irmãos aqui que conectaram conosco aqui, ó, José Mário, a irmã Roseli Lira, né? Temos um apreço muito grande por esses irmãos também ali da Vila São Paulo, que Deus abençoe. Claudinaldo, o Claudivan, que nós já saudamos aqui também. Que Deus abençoe vocês. São dois irmãos muito abençoados por Deus ali da cidade de São Carlos. Irmão João Pedro ali de Guarulhos, que Deus abençoe, irmão João Pedro. Muito forte abraço. Também aqui a irmã Silvia César, a irmã Priscila, que Deus abençoe Priscila aí da cidade de Ourinhos, a irmã Ariane, né, amiga da minha esposa, muito obrigado por estar conosco essa manhã, irmão Ronaldo Correia, nosso grande amigo, ali da cidade de Reginópolis, né, parlamentar ali daquele município, que Deus abençoe muito, a minha mãe que está aqui também, Isabelle Frandiacomo, que Deus abençoe, de São Carlos, a Ana Cristina Borges, Deus abençoe, minha tia Fátima está aqui também, a Lenira ali da Vila São Paulo, que Deus continue abençoando tanto a ti como a família, e também a irmã Gal ali da cidade de São Carlos. Eu acredito que outras pessoas talvez se conectaram aí pelo compartilhamento de link por alguns irmãos. Irmãos, que Deus abençoe, nós tivemos pouco mais aí de 25 pessoas conectadas ao vivo, diretamente na página. Algumas dessas pessoas que eu citei não estavam conectadas, não estão entre essas 25, são outras que estão conectadas ou por compartilhamento de alguém aí. Minha esposa pegou aqui, eu agradeço muitíssimo. Eu vou orar para encerrarmos aqui, né? Vou fazer uma oração bem breve, lembrando os irmãos do culto à noite da nossa igreja, os irmãos participem. Amém, meus queridos irmãos? Acessem também ali o nosso canal no YouTube, sigam, ativem o sininho, nós vamos estar compartilhando depois essa aula editada ali, tem uma playlist com todas as aulas que nós fizemos, todas as lives que nós fizemos das aulas da escola dominical, para você rever se tiver interesse. Querido Senhor, muito obrigado por esta manhã, que nós passamos em Tua presença, estudando, Senhor, da grandeza, do poder que foi nos doado, Senhor, como herança, e no qual, Senhor, nós estamos firmes em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, cabeça da igreja, de todas as coisas, aquele que é sobre todas as coisas. Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes, sustenta a Tua igreja nesse tempo de pandemia, os Teus filhos, as nossas famílias, e nos ajuda, meu Senhor, a triunfar e estar firmes aguardando o Senhor vir nos buscar. Pai Santo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Muito obrigado. Fortíssimo abraço. Também aqui a Zelina, a Liliane, que está sempre conectada, e a Jéssica Lira, que aqui também mandaram a sua saudação. Deus os abençoe e abençoe muitíssimo. Paz do Senhor.